Boa noite, cá estamos, segunda-feira, 19 horas, seguindo com o nosso estudo do livro A Beleza e a Alma, como a experiência do belo muda a nossa vida, do psicoterapeuta italiano Piero Ferrucci, da Psicossíntese. A contracapa do livro diz assim: a beleza pode nos devolver o contato perdido com as nossas emoções, nos fazer pensar em maneira nova, curar as nossas feridas mais antigas, nos aproximar de uma outra pessoa, nos fazer esquecer os nossos problemas, nos ajudar a reencontrar a vontade de viver. Então esse é um convite para quem quiser participar desse estudo, toda terça-feira aqui no Instagram às 7 horas, ou você pode assistir também depois no YouTube, no meu canal do YouTube. As aulas sempre vão durante a semana para o YouTube, então você pode assistir depois. Boa noite, Tereza. Vamos dar seguimento, então. Boa noite para quem está chegando. Hoje nós vamos encerrar a quarta parte do livro e vamos iniciar a quinta. Então faltam só 2 folhas para encerrar esse capítulo 15, que se chama Estética e Biologia. Então, subtítulo: A beleza é essencial. Encontro estes dados e estas hipóteses de grandíssimo interesse para compreender a centralidade da beleza na nossa vida. Mas aquilo que me convence é outra coisa. É a evidência que eu posso ver com os meus olhos ou sentir dentro de mim. Então, ele estava se referindo a todos os estudos que vêm sendo feitos a respeito da beleza. Então, ele diz que tudo isso traz hipóteses, enfim, que são interessantes, mas que ele prefere o estudo dele com os pacientes a partir daquilo que ele vê e sente dentro dele. Quando observo uma pessoa em contato com a beleza, eu comprovo que está acontecendo uma reação em seu organismo, uma reação que envolve todo o organismo dessa pessoa. Eu vejo que ela se comove, se ilumina e se transforma. Compreendo que é um aspecto de base do nosso ser, como a respiração, como a comida, como a sexualidade. Quando sou eu a ter uma experiência do belo, me dou conta logo, porque a felicidade que é evocada é elementar, espontânea e vem em estado puro. Eis porque, quando não existe beleza ou quando não tem beleza, nós sentimos a falta dela em modo surdo e inconsciente. Mas também desagradável e bastante doloroso. Ou seja, muitas pessoas não se dão conta de que sentem falta da beleza. Elas podem estar sentindo falta de algo que elas não sabem o que é. Então ele diz modo surdo e inconsciente. Mas de qualquer forma é algo desagradável e bastante doloroso. Eis porque a beleza brota aqui e ali na nossa vida de cada dia, em circunstâncias especiais, mas também em momentos banais. Eis porque ela nos faz sentir mais contentes de estar neste mundo. Por exemplo, uma mulher lhe conta: eu estava na esquina da rua, e tinha acabado de chover.
Tinha acontecido um forte temporal e a rua estava cheia de grandes poças d'água. O ar estava pesado, mas com aquela sensação de limpo que às vezes acontece depois dos temporais, como se a vida começasse naquele momento. Eu estava esperando o sinal verde no semáforo, olhando uma grande poça d'água que refletia os prédios na minha frente e também um pouco do céu. Os reflexos nas poças sempre me agradaram, desde sempre. A um certo ponto, passou um carro lentamente, não respingou em mim, mas a imagem que estava refletida na poça d'água, que era nítida e perfeita, se decompôs em uma miríade de reflexos e lampejos. Era como se naquele momento o mundo tivesse se dissolvido, como se tivesse revelado a sua natureza ilusória. Depois, pouco a pouco, diante dos meus olhos, encantados, a poça d'água se tornou novamente um espelho, como um espelho calmo, e a realidade se recompôs de forma tranquila e fiel como antes. Ao ver esse humilde espetáculo, eu experimentei um grandíssimo sentimento de alegria e de prazer. Eu estava contente e muito grata por estar no mundo. Foi um evento banal e casual. Porém, mesmo assim, naquele momento, eu reencontrei uma beleza da qual eu havia me esquecido. E a beleza não é, de forma alguma, algo banal. Eu compreendi que sem a beleza eu não posso viver. Então, essa pessoa que deu esse relato falou isso, que ali naquele momento ela entendeu que sem beleza ela não pode viver. E realmente, diz o autor do livro, nós não podemos viver sem a beleza. Como vimos no primeiro capítulo, ela é uma função que nos reconecta com a vida e a tudo aquilo que tem valor e importância. Nos faz sentir que a vida é digna de ser vivida. Estar sem beleza, deste ponto de vista, significa permanecer sem oxigênio. Quer dizer que um elemento vital nos falta. E então respiramos com dificuldade, de forma ofegante, com chiado e acabamos morrendo. Viver sem beleza, porque somos incapazes de percebê-la ao nosso redor e, portanto, de acreditar que podemos viver em um mundo onde o belo não existe ou não é possível, nos conduz ao desespero. E se esquecemos esse critério, viveremos em um mundo onde tudo será regulado de forma arbitrária. Não existirão mais o bem ou o mal, o feio e o belo. Irá reinar a indiferença moral e todos os valores serão reduzidos a zero. Ficaremos sem uma bússola, viveremos em um mundo sem ordem e sem sentido, onde irá dominar o absurdo, a incoerência e a opressão. Uma pessoa privada de inteligência estética é fraca e a sua personalidade não tem um princípio em torno ao qual se orientar. Não poder ter acesso à beleza equivale a se encontrar em um país estrangeiro sem mapa. Você não sabe onde está, não pode decidir para onde ir. Você fica confuso e desorientado. E essa é a característica de algumas patologias psíquicas. Ao contrário, a convicção de que o belo existe e que está ao nosso alcance e que conta sim, que tem importância, tem valor, é a característica de uma personalidade forte e saudável. E aí, entre parênteses, ele põe assim:
quando isso não é uma atitude de convencimento ditatorial e intolerante por parte da pessoa. Em resumo, o belo é primário. A beleza, como vimos, é sim efêmera e incerta, às vezes conectada a tendências antissociais, com prepotência e avidez. Todavia, perguntem a quem quiser se essa pessoa associa a beleza ao bem ou ao mal, ao ódio ou ao amor, e é muito provável que a pessoa vá responder ao bem, ao amor. A beleza é aquilo que queremos para nós mesmos e para as pessoas que nos são queridas. É aquilo que nos parece como supremamente desejável. É aquilo que é indissoluvelmente ligado à sobrevivência da nossa espécie e também à nossa sobrevivência psíquica individual. Por isso a beleza tem relação, mesmo que em maneira imperfeita e incompleta, com o bem, com o afeto e com o amor. Então aqui termina esse capítulo e agora nós vamos para a quinta parte do livro, que se intitula Um Outro Conhecimento. Um Outro Conhecimento. Capítulo 16, com o título A Mente e a Beleza. E ele começa dizendo o seguinte, o autor: eu me encontro no meio de um campo cheio de croque. Croque é um tipo de florzinha que existe na Itália, talvez em algum outro país da Europa, provavelmente. Uma florzinha pequena, lilás, com o miolinho amarelo, alguns pistilos cor de laranja. E essa florzinha, ela aparece quando está chegando a primavera. Então ele diz, eu me encontro num campo cheio dessa florzinha. São flores muito tímidas e delicadas. Elas duram por volta de somente 2 semanas e não se abrem mais do que um par de horas durante o dia. Ou seja, elas aparecem na estação prenunciando a primavera. Elas ficam ali durante mais ou menos 2 semanas e só abrem durante 2 horas no dia. Depois disso, se a gente perde esse momento, para voltar a vê-las, é preciso esperar o ano sucessivo. São muito bonitas. As pétalas são de cor violeta, com listrinhas brancas, o miolinho amarelo e os pistilos cor de laranja. Uma combinação de cores perfeita. São as primeiras flores que se abrem quando ainda está frio. Aqui e ali, quando ainda tem montinhos de neve. E croque, que são essas flores, são o anúncio da primavera. E eu estou aqui para fotografá-los. Eu gosto muito de fotografar flores, pois isso me ajuda a vê-las e conhecê-las melhor. Olhando ali no buraquinho da máquina fotográfica, onde a gente faz, né, a previsão da foto que a gente quer. Hoje em dia todo mundo fotografa no celular, mas tinha um momento lá para trás em que a gente tinha máquina fotográfica e aparecia um quadradinho onde a gente olhava e podia ter noção de como sairia a foto. Então ele diz que ele está olhando naquele quadradinho e ele observa essas florzinhas como que boiando naquele pedacinho e em volta toda uma moldura escura, uma moldura preta, que é o restante da máquina fotográfica. Uma visão que me transporta em um mundo de beleza ao estado puro.
Eu as fotografo com uma lente de aumento que me permite de fazer um enquadramento de uma pequena parte da flor para ver os detalhes mais minúsculos. Eu calculo que neste campo existam por volta de milhares desse tipo de florzinha. E eu cheguei justo no momento em que elas estão abrindo num pálido sol de fevereiro. Estão mostrando a sua beleza, a beleza que elas têm dentro. Eu quero encontrar a flor que tem as pétalas mais belas e o centro, o miolo, mais rico. Então eu começo a olhar todas essas flores uma a uma, sem pressa. Uma é mais bela do que a outra e uma diferente da outra, cada uma com a sua individualidade, um pouco como se eu pudesse olhar 1000 indivíduos em uma multidão, um a um, selecionando os mais belos, e ao final escolho aquele que me parece o mais belo de todos. E me coloco a observar este espetáculo, que me deixa sem palavras. As pétalas têm listrinhas fininhas e elegantes. O pólen me parece como magníficas esferas de ouro. Os estames são uma espécie de labirinto opulento, carnoso e macio. Um convite a mergulhar no miolo da flor e se perder dentro dela. Essas florzinhas, se a gente não presta atenção, a gente corre o risco de pisar em cima delas. Mas se alguém para olhá-las com atenção, verá que encontrou um tesouro. Mesmo que eu tenha visto tantas e tantas dessa espécie de flor, elas me parecem cada vez mais belas. Mas não encontro somente o prazer e a emoção da admiração. Me parece também de compreender, de conhecer. E aquilo que eu compreendo, se devo expressá-lo com palavras, é isso. Vivemos em um universo inteligente. Esta flor foi idealizada por uma mente sublime que dá asas à sua criatividade e dá vida a milhares de flores diferentes. E depois a folhas, árvores, insetos, astros e galáxias. Próximo subtítulo: Emoções e inteligência. Eu acredito que consigo compreender aquilo que Leonardo da Vinci queria quando nas suas anotações escreveu que a natureza é a mestre dos mestres. Estas formas naturais, assim tão belas, não evocam em nós somente uma emoção. Elas nos ensinam a harmonia inteligente. E sabemos muito bem o que é, mesmo que não seja possível descrevê-la em palavras. É um modo de ser que entra dentro de nós, que se propaga no nosso mundo interno e o invade de harmonia. É o alívio da inteligência. Não é um caso que quando estamos em companhia de uma pessoa inteligente, com frequência a gente se sinta mais inteligente e redescubra as nossas potencialidades cognitivas, intuitivas e emotivas. Estarmos imersos na natureza, ou ao menos estar em contato com alguma das suas manifestações, nos aproxima de uma inteligência superior. O que nos ensina então a natureza, mestre dos mestres? Não é um ensinamento acadêmico o seu.
e não tem, me parece, um conteúdo que se possa descrever com facilidade. Ela nos ensina algo de bem mais profundo e importante. Nos mostra que vivemos em um mundo regido por uma ordem harmônica. Estamos em um cosmos. E deste cosmos, desta harmonia, nós fazemos parte, porque somos feitos da substância do mundo em que vivemos. Esta ordem, ela é absorvida por nós e ela organiza os nossos pensamentos e as nossas emoções. No sentido de que, depois de ter contemplado uma paisagem ou uma flor, depois de ter tocado a casca, o caule de uma árvore, ou visto as gotas de orvalho sobre a grama, ou o espetáculo de uma cadeia de montanhas, nós nos sentimos diferentes. Sentimos que o nosso mundo interno adquiriu, como que por ressonância, uma coerência interna. Mas tudo isso é possível se colocamos entre parênteses cada conceito abstrato e nos confrontamos com a realidade concreta do momento presente. Dito nesta maneira, parece simplista e vago. Mesmo assim, no momento em que a percebo, essa realidade se traduz em uma forma de conhecimento seguro, claro e preciso. A dificuldade está no expressar com palavras o que está para além das palavras. A experiência do belo é inefável, é indescritível. Nas minhas entrevistas sobre experiência estética, eu pergunto às pessoas: tu achas, te parece que é possível compreender alguma coisa que antes tu não entendia e não conhecia? Te parece que o belo te leve para um novo conhecimento? E a resposta é imediata e invariável. Sim. As pessoas respondem sim. Porém, se depois eu pergunto a elas, eu peço a elas que me descrevam esse conhecimento adquirido, logo chega a vergonha e uma falta de clareza nessa expressão, nessa descrição. Mesmo que sejam pessoas mais articuladas e que estejam em contato com o próprio mundo interno. Com frequência, essas pessoas dão respostas genéricas ou parece mais que estejam descrevendo emoções. Como, por exemplo, me parece a sensação que eu tenho de estar voltando para casa. Ou eu me sinto em um mundo vivo e permeado pela inteligência, uma inteligência maior. Parece que desaparece o medo. A gente se sente uma pessoa só com aquilo que se contempla. Ou parece que o tempo para. Eu compreendo que o bem existe de verdade. Compreendo que guerras são loucuras. Eu vejo como somos belos dentro. Eu experimento uma paz infinita. Então são todas formas que
comumente as pessoas acabam descrevendo as próprias experiências de contato com o belo. E daí ele diz assim: aqui as coisas se complicam, porque com frequência é fácil mudar ou trocar uma emoção por um pensamento. E sei disso por experiência profissional. Quando eu pergunto a uma pessoa qual é a emoção que ela sente, ela normalmente me diz aquilo que ela pensa. E se eu pergunto para ela o que ela pensa, ela me diz como se sente. Se estamos ancorados numa antiga descrição entre emoções e a razão, ficaremos enrolados. Essa distinção, desde milhares de anos, deu forma à nossa maneira de conceber a psique e também de avaliar as nossas decisões. De um lado está a mente, fria, analítica, objetiva. De outro lado está a emoção, que é quente, fluida e irracional. Vence a emoção e então estamos cegos. Vence a razão e arriscamos de nos tornar gélidos e isolados. Tudo isso faz muito sentido e descreve em modo bastante acurado a realidade da psique. Mas esquece um ponto fundamental, um ponto que foi pouco a pouco clareado pela psicologia nas últimas décadas. As emoções, por si só, são um modo de conhecer, um modo de conhecimento, de adquirir um conhecimento. Nós conseguimos sobreviver e evoluir também porque aprendemos a decidir e não seguindo critérios racionais, mas sob a base de preferências emotivas e instintivas. Existe conhecimento também nas emoções. Talvez as emoções, depois de tudo, são portadoras de conhecimento, assim como os pensamentos são raramente privados de uma componente emotiva. Por isso, a emoção do belo é também um veículo de conhecimento. Nos abre para um mundo fino, né? Fininho, até um momento que antes nós ignorávamos. Então, vou ler de novo isso aqui, acho que não ficou muito claro, né? Às vezes a gente faz uma tradução que não dá toda a veracidade do que ele quer dizer. Então, por isso, a emoção de sentir a beleza também pode ser considerada veículo de conhecimento, porque ela nos abre para o mundo muito sutil, de uma forma muito sublime, para ver coisas que antes, que até aquele momento a gente ignorava, a gente não conseguia perceber. Em uma história hebraica, um rabino é atormentado por pensamentos, por desejos angustiantes de poder conhecer a linguagem dos animais. Então é uma história, né? Uma história hebraica. Antes de mais nada, ele quer conhecer a linguagem dos pássaros. E depois disso, a linguagem de todos os animais viventes. Ele chega ao ponto
de colocar a orelha na terra para ouvir o que dizem entre si os vermes e os animais que vivem no mundo subterrâneo, e também ouvir as plantas e as flores. Ele acredita que desta forma, estando em comunicação com tudo que foi criado, que ele poderá se aproximar de Deus. Em um certo ponto, o seu mestre, um homem sábio e santo, acaba lhe transmitindo esse conhecimento. E os dois atravessam um bosque em uma carroça e a um certo ponto, o canto ou os cantos dos pássaros adquirem uma nova e surpreendente dimensão. E ele, afinando o seu ouvido, compreende aquilo que cada um dos pássaros está dizendo ao outro. Ele consegue compreender o coro dos discursos de todos os pássaros. É um dom magnífico, porque de um momento para o outro, tudo assume uma profundidade, uma beleza jamais conhecida antes. Mas esse rabino, na sua voracidade de saber de tudo, ele se distrai e não presta atenção nas palavras do seu mestre. E dessa forma ele acaba perdendo a faculdade que há pouco havia adquirido. E novamente o canto dos pássaros perde a sua profundidade e se torna como ele sempre tinha ouvido, ou seja, simples sons sem significado. Então é uma história para nos mostrar, para exemplificar isso que ele falou a respeito da emoção da beleza como uma forma da gente adquirir um conhecimento que só vem dessa forma, né? É um conhecimento que foge à compreensão lógica, é um conhecimento a partir das nossas emoções. O próximo subtítulo é um novo modo de conhecer. Podemos talvez afirmar que a beleza dá uma dimensão nova para o nosso conhecimento. É um pouco como conhecer a linguagem dos pássaros. Sabemos mais do que a realidade. É um conhecimento inefável, mas não por isso menos importante. Inefável, que não pode ser descrito em palavras, mas isso não quer dizer que não seja uma forma de conhecimento importante. Se vocês não estão convencidos disso, experimentem fazer essa experiência. Imaginem de despertar uma manhã e descobrir que vocês se tornaram cegos para a beleza, assim como o rabino tinha ficado incapaz de compreender a linguagem dos pássaros. A música passa a ser somente um conjunto de sons. As flores são somente saliências coloridas das plantas. As paisagens naturais se tornaram banais. As obras de arte, de pintura, são somente manchas de tinta sobre a tela. Na pessoa amada, você não consegue mais ver o fascínio que um dia encantou seus olhos, enfeitiçou seus olhos. Toda a beleza foi anulada. Se você conseguir imaginar um mundo desta forma, se pergunte: a parte a emoção do belo, eu perdi pela estrada algum outro elemento?
Existe algum conhecimento que antes eu tinha e agora não tenho mais? Seria interessante, né? Então, a gente experimentar, viajar nessa sugestão aqui dele, de tentar imaginar como que seria se a gente não conseguisse mais ver a beleza naquilo que a gente enxerga, aquilo que todo mundo enxerga, na verdade, né? Acredito que não exista alguém que seja imune à beleza da natureza, das flores, dos pássaros, né? Não seria justo liquidar a experiência estética somente como um conjunto de emoções agradáveis, porque o belo nos revela algo que antes nós não conhecíamos. Em um certo sentido, isso vale para qualquer experiência. Cada experiência ensina por ela mesma. Se eu viajo de trem, por exemplo, eu aprendo como adquirir e validar o meu ticket, minha passagem de trem. Eu aprendo como pegar o trem certo, como encontrar um vagão que esteja menos cheio, como distinguir as paisagens que vejo pela janela, como não esperar demais da comida que eles vendem ao bordo do trem. Aprendo como fazer para saber quando estou para chegar no meu destino e por aí vai. Se vou para o hospital, eu vejo e conheço a condição humana, o sofrimento, a doença. Eu aprendo a distinguir os médicos dos enfermeiros. Aprendo a distinguir um setor do outro. Aprendo sobre os horários e os ritmos do hospital. E por aí vai. Se eu tenho uma experiência de beleza, essa experiência é por si só veículo de um novo conhecimento. Beethoven disse que a sua música pode nos abrir para o mundo superior do conhecimento. Os vitrôs das catedrais foram realizados com o preciso objetivo de ensinar a história sacra aos analfabetos mediante visões multicoloridas, em um ambiente que evoca a maravilha. Nos raga, tipo de música indiana, os silêncios são importantes tanto quanto a música, porque são feitos de propósito para nos transportar na eternidade. Na arquitetura islâmica, é proibida a representação concreta de imagens humanas ou de Deus. Existem somente figuras geométricas que servem para dissolver os nós da mente. Servem para impedi-los de se fixarem nesse ou naquele tema, em modo que a pessoa se abra para o divino. Tudo isso é conhecimento. Deixa eu ver que horas são aqui. 7:20. Bom, eu não vou adiante, porque eu quero contar para vocês algo e depois a gente vai fazer a nossa pequena visualização criativa que a gente costuma fazer. E eu queria contar para vocês a respeito de uma experiência de beleza que eu tive esse final de semana. Então, eu estava sentindo a necessidade, uma necessidade vital de dançar, cantar e estar em um ambiente onde eu sei, porque eu me conheço, e isso é autoconhecimento, num ambiente onde eu conseguiria acessar um outro estado
de consciência e de emoção interna. Então, quando eu fiquei sabendo que ia acontecer o segundo encontro de Danças da Paz em Curitiba, imediatamente eu fui tomada por um sentimento de alegria e eu quis muito estar nesse lugar, porque eu não sabia exatamente o que ia acontecer lá, mas dentro de mim algo dizia que era importante eu estar lá, que aquilo ia me fazer muito bem. E aí eu pensei, quem eu posso convidar para estar nesse lugar comigo? E me veio em mente uma amiga de infância que também gosta muito de dançar. Fiz o convite porque nós nos conhecemos desde que ela tinha 9 anos e eu tinha 10. Nós éramos vizinhas de frente, as casas eram uma em frente à outra. E hoje, como eu moro num outro estado, ela está no Rio Grande do Sul, eu estou aqui em Santa Catarina, a gente às vezes passa muitos meses, até ano, sem se ver. E fiquei muito feliz quando ela aceitou meu convite. E ela acabou, inclusive, convidando o seu companheiro, e eu, em função disso, convidei também meu esposo e fomos os 4 para Curitiba de carro. Então foi uma experiência muito gostosa, porque pudemos estar juntos, conversar, colocar os assuntos em dia, dar risada, observar a paisagem, contar as nossas histórias. E chegando lá, tivemos a oportunidade de conhecer muitas outras pessoas de vários lugares do Brasil, inclusive uma japonesa que mora no Brasil e toca vários instrumentos, entre eles uma harpa maravilhosa que parecia a asa de um anjo, um violino artesanal, e a própria imagem dessa figura, dessa japonesa, já era algo que inspirava muito. A voz dela, ela quando tocava, era uma experiência estética. Então, pessoas de muitos lugares, tinha gente da França, tinha gente de vários estados do Brasil, de idades variadas, tinham 2 crianças e pessoas a partir dos 20 e poucos anos até quase 80 anos. E eu sabia que teriam 2 convidados americanos, um casal, mas eu não sabia exatamente quem eles eram. Eu imaginei que eles fossem nos ensinar danças. Qual não foi a minha surpresa quando eu me deparei com um líder espiritual do movimento Sufi. Eu até anotei aqui para dizer para vocês direitinho. O movimento Sufi Rouhaniat. Esse mestre é o Pir Shabda Khan, e só de conhecimento da tradição Sufi, ele tem a minha idade, 56 anos. Um homem de 78 anos, com a sua companheira de 76 anos, 2 figuras de uma amorosidade e de uma compaixão e beleza que chegava a ser perturbador. Então, assim, foi uma experiência ficar lá de quinta a domingo, dançando as danças da paz, danças e músicas em línguas variadas. Eram, na verdade, preces. A gente dançou o tempo todo preces em nome da paz. Então, nos ensinavam a música, nos ensinavam os movimentos e nós dançávamos. E em vários momentos, enquanto eu dançava, e não só eu, mas muitas pessoas que ali estavam, a emoção era tão grande que as lágrimas corriam. E a gente não conseguia conter as lágrimas, tamanha era a emoção que a gente sentia. Então a gente se sentiu muito perto de Deus, do Criador, do Pai, do que quer que a gente acredite
que criou tudo isso, né? Esse lugar, esse planeta, toda essa beleza que tem nesse planeta. E mais, isso que ele traz aqui, né? A dificuldade que a gente tem de descrever as nossas experiências de beleza, né? Ele diz, as pessoas falam de... Me pareceu de voltar para casa. Eu senti isso. Parecia que, naquele momento, nós éramos realmente todos irmãos. Não havia diferença social, de idade, de raça, de conhecimento, nada. É como se todos nós fôssemos uma célula do todo, né? Me senti num mundo vivo, muito alegre, muito colorido, muito criativo. Desapareceu o medo. Realmente, naquele momento ali, é como se só o bem existisse. Como se nós fôssemos capazes de mudar o mundo, né? E a nossa maneira, nós estávamos ali para levar o que temos de melhor, as nossas preces, em prol da paz do mundo. Me senti uma com o Uno, com Deus, com o Pai. É como se o tempo parasse. Sim, a sensação que a gente tinha é que a gente já estava ali há muito tempo, há muitos dias. E a gente passava praticamente o dia todo, né? Nos acordávamos, a partir das 7 da manhã já tinha atividade e íamos dormir às 10 horas da noite. Parávamos para as refeições e, quando não estávamos dançando, estávamos fazendo algum tipo de atividade em que estávamos aprendendo a ser seres melhores. Atividades com, por exemplo, a comunicação não violenta, ou ouvindo os ensinamentos, seja do Shabda Khan ou da sua esposa, a Yasmin. Então, todos esses anos em que eles estudam a tradição do sufismo, tudo aquilo que eles aprenderam com relação a respirações, meditações, orações. Então eu tenho para dizer para vocês que é muito importante a gente saber aquilo que nos faz bem, aquilo que nos faz vivos, aquilo que nos traz alegria. Para mim, a dança e a música são fontes de vida. Eu me dei conta do quanto eu gosto de cantar. E lembrei de um professor da Transpessoal, um seminário que nós fizemos a respeito de física quântica, e esse professor falou que a forma mais rápida de nós mudarmos a nossa vibração é através da música. Então, quando a gente canta, é como se dentro de nós, é real, todas as nossas células vibrassem. Então, dependendo do que a gente canta, e nós ali estávamos cantando músicas em prol da paz, músicas que nos elevavam o espírito, a gente sentia uma paz e uma emoção muito grandes. Foi algo com certeza indescritível, algo que é difícil a gente conseguir transmitir a magnitude do que aconteceu lá. Então eu diria para vocês, busquem aquilo que faz com que vocês se sintam vivos, seja o que for, mas percebam o momento em que vocês precisam estar em contato com isso e que vocês possam ir em busca desse algo, porque a gente sente a diferença quando estamos abastecidos de beleza, abastecidos do bem, abastecidos de tudo aquilo que é mais magnífico nessa vida. E agora convido então vocês
para fecharem os olhos. E durante 3 respirações, simplesmente focarem no ar que entra e que sai, tomando respirações lentas e profundas, fechando os olhos e acomodando a coluna na cadeira ou na poltrona, inspirando em 4 tempos, retendo o ar nesse mesmo tempo e soltando em 6 ou em 8 tempos. Vai acalmando o teu corpo, vai acalmando batimentos cardíacos, acalmando pensamentos. Com a tua respiração, vai relaxando o teu corpo. Com a tua respiração, soltando toda e qualquer tensão desse dia de hoje, o cansaço. E agora eu vou pedir que você se imagine, pouco a pouco, entrando num templo. Esse templo pode ser um lugar que você conhece ou que você cria nesse momento na sua tela mental. Você entra nesse lugar com passos lentos e aí você é recebido ou recebida pelo seu curador interno. Seja ele como você o imaginar. Talvez ele tenha uma forma, talvez ele seja uma sensação ou uma cor, não importa. Simplesmente coloque a intenção de que você está em um templo e aí você é recebido ou recebida pelo seu curador interno. E ao lado do seu curador estão outras formas, outros seres de luz que vão auxiliar você nesse momento de cura. São energias ou luzes que giram e pulsam como se fossem espirais luminosas. Observe quais são as cores que aparecem para você. Veja essas cores girando em espirais. Talvez mais de uma cor se alternando. E o seu curador pede para que você agora se deite num tapete macio feito com folhas e flores multicoloridas, pétalas de flores macias e cheirosas. Você se deita e o seu curador agora estende as suas mãos na sua direção, na direção do seu corpo. E das mãos do seu curador brotam pequenas espirais luminosas que vão percorrendo todo o seu corpo,
da cabeça até os pés. E enquanto o seu curador vai passando as suas mãos na extensão do seu corpo, sem tocar, mas ao longo do seu corpo, essas espirais elas vão como que sugando para fora do seu corpo tudo aquilo que possa estar lhe causando desequilíbrio nesse momento. Então você se vê deitado ou deitada em um tapete macio feito de folhas e pétalas de flores, coloridas, cheirosas. E enquanto você repousa nesse tapete, o seu curador vai passando as suas mãos ao longo do seu corpo, em cada parte, e das suas mãos saem como que espirais luminosas que vão sugando todo e qualquer desequilíbrio que possa estar no seu corpo. Tudo vai sendo aspirado para fora do seu corpo, tudo que possa estar gerando desconforto e desequilíbrio. As espirais de luz das mãos do seu curador estão em sintonia com aquelas espirais dos seres de luz que estão junto com o seu curador. Estes seres que estão aí ao seu redor também. E toda essa luz vai tocando cada célula do seu corpo e vai dissolvendo bloqueios e restaurando o equilíbrio e a harmonia das suas células, tecidos, órgãos. Tudo vai sendo reequilibrado e restaurado. E ao mesmo tempo, também as suas emoções vão sendo purificadas. Você vai entrando em um profundo estado de paz, bem-estar e equilíbrio. A sua respiração e os seus batimentos cardíacos se estabilizam, se equilibram, e também os seus pensamentos vão ficando tranquilos. Você se percebe num estado de total paz, serenidade e bem-estar. É como se nesse momento não existisse nenhum pensamento, simplesmente uma conexão com o Uno, um sentimento de estar no colo do Criador, em paz, envolto em total harmonia. E é como se um milagre nesse momento se operasse em você. Se perceba aí nesse momento, perceba as espirais de luz percorrendo ainda mais uma vez o seu corpo de cima a baixo, da cabeça aos pés. Perceba o seu curador interno emanando na sua direção agora uma luz dourada, que como um pequeno sol vai aquecendo todo o seu corpo,
Então, visualize, sinta, receba toda essa luz dourada desse sol que parte das mãos do seu curador e que vai aquecendo todo o seu corpo, fazendo com que você se sinta cheio ou cheia de vida. E agora sinta essa vida toda pulsando dentro de você. Agradeça internamente ao seu curador e às energias, a esses seres de luz que auxiliaram nesse momento de cura. Internamente, vá se despedindo do seu curador, mas sabendo que ele está sempre com você. Basta que você o chame. Lembre que ele está aí. Agradeça ao seu curador, agradeça aos outros seres de luz que estavam aí junto, ajudando nesse trabalho. Se despeça desse local, desse templo, e aos pouquinhos, com a sua intenção, você vem voltando pro aqui, pro agora, para a sala onde você se encontra, para a poltrona, para a cadeira onde você se encontra, se percebendo totalmente presente no corpo. Devagarzinho vai mexendo os pés e as mãos, talvez espreguiçando o corpo, mexendo o pescoço, mexendo os braços e as mãos. E no seu tempo, assim que você se sentir confortável, você pode abrir os seus olhos. E eu espero que você tenha tido uma gostosa experiência, esse encontro com seu curador, que você tenha conseguido desfrutar desse momento de harmonia. Nós ficamos por aqui hoje. Desejo a você uma excelente semana, que você tenha momentos de encontro com o belo e de encontro com você mesmo. Encontro com o autocuidado, com aquilo que faz você se sentir vivo, viva. E na próxima semana, na próxima terça-feira, na próxima segunda-feira, nos encontramos aqui novamente para dar seguimento para esse estudo. Beijo grande e nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau!